são acusados de terem alguma parcimônia com as atrocidades que foram cometidas no dia 8, quando na verdade nós queremos a investigação. Hoje que se completam 100 dias desde o dia 8, nós queríamos reforçar com a aprovação desse requerimento de CPMI para que fosse investigado a fundo e saber quem de fato foram aqueles que diretamente promoveram o quebra-quebra ou que de alguma forma se omitiram ou estimularam que esses atos acontecessem. O encaminhamento dado aqui, ouvido todos os lados, tanto de oposição quanto de situação, foi de que o presidente Rodrigo Pacheco, nesse momento, está reunido com as lideranças do governo e da maioria no Congresso Nacional para tomar uma decisão se atende a um requerimento assinado pelos partidos que compõem a maioria no Senado e na Câmara, e nós, da oposição, pleiteando que o respeito ao direito constitucional de nós, que hoje estamos na oposição, estamos na minoria, de que é se utilizar um instrumento como a CPMI, um instrumento de minoria, e não pode simplesmente, por um argumento de que a maioria está pedindo o adiamento da sessão, esse requerimento não ser lido. Até porque, neste exato momento, já foram atingidos os requisitos mínimos para que o requerimento fosse lido, qual seja, requisito de quórum na Câmara e no Senado para a abertura da sessão. Portanto, está tudo completamente perfeito, em consonância com a Constituição, em consonância com a legislação, para que a leitura do requerimento CPMI seja feita neste exato momento. Agora, se for tomada a decisão de adiamento desta sessão, é o que nós estamos aguardando, a decisão do presidente Rodrigo Pacheco. Obviamente, vai ficar uma situação muito ruim, constrangedora, de que a palavra não foi cumprida, de que hoje seria feita a leitura desse requerimento. A oposição, inclusive, se dispôs a autorizar que não houvesse o trancamento da pauta em razão dos vetos que estão trancando a pauta, que precisam ser votados antes de qualquer outra matéria. A oposição se colocou como favorável, desde que houvesse a leitura do requerimento da CPMI hoje, que inclusive os PLNs que tratam, por exemplo, do piso da enfermagem, para que existam recursos para o pagamento dos enfermeiros, um ato ainda do governo Bolsonaro, que se passasse à frente da votação dos vetos para que fizesse justiça tanto aos enfermeiros quanto aos servidores públicos, que estão aguardando também a votação de um outro PLN que reajuste em 9% os seus salários. Então era o que a gente está aqui aguardando agora, a decisão do presidente Rodrigo Pacheco, mas obviamente a oposição não concordou com o adiamento da sessão de hoje. A gente tem que aguardar qual vai ser a posição do presidente Rodrigo Pacheco. Eu, particularmente, entendo que ele quer fazer a sessão do Congresso hoje, porque ele já havia se comprometido, então se fosse a vontade dele, ele faria isso, mas ele, na condição de presidente do Congresso, está pesando se atende ou não o requerimento da maioria dos partidos que assinaram pelo adiamento, ou se atende ao outro requerimento da oposição, exigindo o seu direito constitucional de minoria para a leitura do requerimento CPMI. Já deu quórum, já são mais de 45 senadores que deram quórum. Então, exatamente, já tem quórum suficiente. Olha, certamente, se não chegar à realização da sessão de hoje, como a oposição não concordou com o adiamento, e aí as consequências disso, a gente sempre vai trabalhar para que haja o acordo. E não sendo possível, certamente na Câmara e no Senado haverá um trabalho diário de obstrução, de dificuldade na aprovação das matérias, de discussão de todas as matérias, inclusive o que não está na condição de nenhum senador individualmente ou deputado, que algum parlamentar busque o Supremo Tribunal Federal para trancar qualquer votação no plenário do Congresso Nacional até que seja lido o requerimento da CPMI. A data seria hoje, né? Como o requerimento dos partidos que compõem a maioria da Câmara e do Senado não há uma data colocada no papel, o próprio presidente Rodrigo Pacheco tentou fazer um acordo para que fosse votado na próxima quarta-feira. A sessão do Congresso acontecesse na próxima quarta-feira, com o compromisso, é isso que ele está discutindo ali, acredito eu, com os representantes do governo, com o compromisso de que assim que abrisse a sessão na próxima quarta-feira, ele fizesse a leitura do requerimento da CPMI antes das votações dos PLNs. Deixa eu só falar aqui. Obrigado. Galera. Bom dia a todos. Está claro para todo mundo
o temor do atual presidente da República sobre essa CPMI. Não cabe, como foi o líder do governo, o senador Randolph, dizer que está fora do tempo e que a polícia já está fazendo as suas investigações. E disse que na época da Covid, da CPI da Covid, não estava, mas essa não é a verdade. Não sei se vocês se lembram, mas durante a CPI da Covid-19, até o governador do Rio de Janeiro tinha sido afastado, tinha sido preso, outros secretários estavam sendo presos. Então isso não cabe e não encaixa, até porque nós estamos há 4 anos atrás do que poderíamos usar essa CPMI de forma política. Desde o dia 8, quando eu estive aqui, depois que vi os 3 poderes destruídos, eu comecei a fazer meu levantamento e ficou muito claro que partia do governo federal, porque as 3 casas ao mesmo tempo estarem desguarnecidas não era mera coincidência. E outra questão, mesmo que o presidente da República não soubesse, que ele sabia, mesmo que ele não soubesse, o Brasil inteiro parou para poder ver pela imprensa o que estava acontecendo aqui nas manifestações. Ele, como a aeronave presidencial fica de pronto emprego, ele poderia, aonde ele estivesse, entrar no avião presidencial, fazer as solicitações para os comandantes da Força Nacional, da Guarda Presidencial, enquanto ele estava chegando, poderia estar chegando em Brasília, porque o voo do município que ele estava de São Paulo até aqui, pelo que me passaram, duraria 1h20 de voo. Então, aonde e o que estava fazendo o presidente da República entre 1h da tarde e 5h da tarde? Ninguém parou para pensar nisso. Se o Brasil inteiro estava parado assistindo o que estava acontecendo. Então, aonde estava o presidente nesse período? E o próprio ministro da Justiça, ele se contradiz o tempo inteiro, porque a hora ele fala que ele assistiu tudo pela janela e fechou a janela porque ele poderia ter tido um ataque. E aí? Qual foi a providência tomada? Por que o presidente está recusando de passar os vídeos? Porque os vídeos mostram claramente a equipe presidencial, a polícia, a segurança presidencial, a Força Nacional, todos sendo dispensados e indo embora. Então nós temos um cenário que está claro para vocês, tá? Eu acho que mais claro que isso, impossível, de que o presidente Lula Inácio da Silva deixou acontecer para que então ele pudesse ter um ganho político. Nós temos, como eu disse a vocês, o relatório que está na SECAI, relatório entregue pela ABIN, é extremamente pontual e preciso. Somente na leitura que a gente for pedir, na abertura da CPMI, a quebra do sigilo desse relatório, só lendo o relatório já vai ser mais do que suficiente para o afastamento dos ministros e do presidente, porque no relatório é muito detalhista e explica cada dia e cada momento que em nenhum momento o relatório cita que a manifestação poderia ser pacífica. Então foi dada a ordem para divulgar que seria pacífico, então não precisava do efetivo da polícia, não precisava da Força Nacional, não precisava da Guarda Presidencial. Então não há dúvida sobre isso. Quando a gente começa, desde o dia 9 de janeiro que eu tenho falado isso, que a culpa está nos ministros, no presidente. Não há explicação de um movimento do governo tentar impedir essa CPMI, a não ser porque ele sabe que vai ser dito a verdade, vai ser mostrada a verdade, e assim encerra-se o governo do Lula, porque vai ser automático o passo seguinte
o pedido de impeachment do presidente. Não tem outro caminho. O fato do ministro da Justiça ter visto e não ter tomado providência, o fato das 3 casas não terem acesso ao SISBIN, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência, onde estavam sendo colocados ali o cenário que estava para acontecer. No relatório dizia até a partida, a movimentação dos que estavam indo para destruir, o que tinha na mochila, o que iam fazer. Então, nós precisamos fazer essa força para dar início à CPMI, para que tudo isso seja de forma legal, democrático, mostrar para a sociedade, mostrar para o Brasil, independente de partido, não estamos aqui falando de questões partidárias, é só questão da verdade, do que de fato aconteceu. Então, ver esse movimento hoje, essa manobra regimental para tentar impedir a abertura da CPMI, todo o protelamento sobre isso, os deputados distritais solicitando os vídeos e não sendo entregues. Então, não há mais dúvida de nada. A única coisa que a CPMI vai fazer é, de fato, apresentar a documentação do que realmente aconteceu e aonde foi o presidente prevaricou, ministros prevaricaram. Apenas isso, é só para provar. Mas não tenho dúvida e posso dizer para vocês, com toda a tranquilidade e segurança, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já sabia e fez a solicitação para o general G. Dias passar a informação pelo SISBIN de que a manifestação passaria a ser pacífica e que não precisava do efetivo. Então, isso está tudo já documentado e falta só iniciar a CPMI para ser apresentado.